prezados residentes. Então, estamos aqui para finalizarmos a quarta parte da nossa sétima unidade. Esta quarta parte vai culminar aqui com a realização de um exercício, né, de dimensionamento aí pelo método da PCA 84. É vital para o desenvolvimento deste exercício, né, que vocês tenham em mãos 7 páginas que tem lá na nossa apostila do material de apoio, tá? Então, isso vai ser importante para facilitar a entrar nas tabelas que são necessárias e bem quanto aos ábacos para se realizar o dimensionamento. Então, o exercício consiste, basicamente, né, como dados de projeto, né, nós temos como fundação o nosso subleito, que é num terreno arenoso, e tem um índice de suporte Califórnia de projeto igual a 10%, e este subleito não apresenta expansibilidade, né? Será constituído por uma subbase. Essa subbase é de brita graduada, com 15 centímetros de espessura, e o concreto para a execução da nossa placa de concreto de cimento Portland deverá ter uma resistência à tração na flexão característica de 5 megapascal. O tráfego é pesado, né? É importante essa caracterização do tráfego. E aqui nós temos para os 3 tipos de eixo, para eixo simples, para os tandem duplos e para os tandem triplos, as cargas em toneladas. Como os nossos ábacos são em quilonewtons, aqui transformado para quilonewtons, e aqui nós temos a frequência no período do projeto, né? Então, a frequência, basicamente, aí depende muito como vem o seu dado, mas vamos pensar, fazer uma analogia lá com o número N, né? Aqui quer-se saber o número de solicitações por eixo. Isso não é número N, a primeira grande diferença, né? Então, nós vamos imaginar que você tem o teu tráfego médio diário anual no ano de abertura, e daí você vai projetar este teu tráfego médio diário anual para o período de projeto. E, costumeiramente, para os pavimentos rígidos, a gente utiliza 20 anos. E daí você vai fazer a conta para o tráfego médio. Então, estes resultados que aqui se encontram para cada tipo de eixo né, o teu tráfego médio diário anual, ou vezes 365 dias do ano, e vezes 20 anos. Com isso, você vai obtendo todos estes valores aqui, ok? Então, relativamente a isso, para você poder calcular o número de solicitações por cada tipo de eixo. Não sei se estão lembrados, mas lá na folha padrão da PCA, né, tem que ser separado, né, por tipo de eixo, ou seja, os eixos simples de roda simples, os eixos simples de roda dupla, os tandem duplos e os tandem triplos. Então, resumindo, né, nós temos aqui o nosso subleito, com CBR de 10 e expansão 0. Sobre este subleito, tem-se uma subbase de brita graduada com 15 centímetros de espessura, e sobre esta subbase se quer assentar uma placa de concreto de cimento Portland com a resistência à tração na flexão de 5 megapascal. Este pavimento também tem como premissas de projeto que é dotado de barra de transferências e, neste caso, acostamentos em concreto de cimento Portland, tá? E também temos aqui já, o que já foi informado, que o tráfego é pesado, né? E, para tanto, se quer se saber qual é a espessura dessa placa, né, com essas condicionantes, né, e para suportar o tráfego ali exposto, tá? Então,
Este é um método iterativo, e uma das primeiras coisas que a gente necessita a calcular é o que nós chamamos de cálculo do K do sistema, né? Cálculo do K do sistema. Para calcular o K do sistema, né, você primeiramente tem que verificar, logo lá na nossa página 1 do material de apoio, você possui lá, basicamente, alguns quadros, né? Então, você tem 4 quadros lá, em que o quadro número 1 é aumento de K devido à presença de subbase granular. O quadro número 2 é aumento de K devido à presença de subbase de solo cimento. O quadro 3 é o aumento de K devido à presença de solo melhorado com cimento. E o quadro 4, né, é aumento de K devido à presença de concreto rolado, né? Então, a nossa subbase é uma brita graduada, portanto, é uma subbase granular. Então, nós vamos utilizar aqui o quadro número 1, né? Então, você vai no quadro número 1, lá você encontra lá que você tem o teu CBR do subleito 10, que efetivamente dá um K do subleito de 49. Mas, para o dimensionamento, nós nem utilizamos o K do subleito, nós queremos saber o K do sistema, que é o sistema compreendido entre as contribuições do subleito e dessa subbase de 15 centímetros. Então, é só você ir na linha do CBR de 10 e verificar até a sua subbase, que tem 15 centímetros, e você vai encontrar o valor do K do sistema de 58 centímetros. Tá? Então, aqui temos uma porção, né, da tabela aqui resumida, né, do quadro número 1, com o valor aqui destacado, que é o 58. Perfeito? Muito bem. Aqui a nossa folha do método da PCA, né? Então, aqui em cima já podemos colocar algumas coisas aqui, por exemplo, são calculadas. Então, por exemplo, 58, que acabamos de fazer, e algumas coisas são premissas do projeto. Então, entre elas, o que foi colocado no enunciado, que a resistência característica à tração na flexão é de 5 MPas. Diga-se de passagem que o número bastante utilizado é 4,5, tá? E que essas tabelas também, que nós apresentamos aí no material de apoio, né, são para para resistência à tração na flexão, no máximo de 5. Depois, nós vimos lá que o fator de segurança de carga, se você for lá na nossa aula, né, você vai verificar que para tráfego pesado, nós majoramos o tráfego em 1.2. Então, está colocado aqui o valor de 1.2. Depois, também como premissa de projeto, nosso pavimento será dotado de barras de transferência, portanto, sim, aqui, né? Também outra pergunta que se faz é se os acostamentos serão em concreto de cimento Portland. Aqui o pessoal às vezes comete alguns erros, ou seja, a pergunta não é se a nossa rodovia é dotada de acostamento, né? Aqui se quer saber se a nossa rodovia também terá acostamentos em concreto de cimento Portland, né? Se, por exemplo, se fosse acostamento em material bituminoso, em revestimento asfáltico, né? Então aqui seria não, ok? Então, isso é importante destacar aqui. O período de projeto é de 20 anos, ok? 20 anos no mínimo, né? Então, temos ali as nossas cargas, né? Que isso foi dado lá no enunciado, onde aparece os vários tipos de eixos com as suas cargas em toneladas e quilonewtons, e também o número de solicitações previstas. Então, você vai pegar a carga por eixo e vai majorá-la de 1.2. Então, aqui é 127 vezes 1.2. Aqui, inclusive, tem um lembretezinho em cima, que é a sua carga vezes o fator de segurança de carga.
né? E ali você tem o número de solicitações previstas que foi dado lá no enunciado, né? Ou então, deveria ser calculado, mas pelo menos deveria ter o tráfego, né? Ou no ano de contagem, ou no ano de abertura, né? Bem como as taxas de crescimento para você poder levar para o 20º ano e depois, de preferência, trabalhar com o tráfego médio. Perfeito? Então, ali tem todas os valores, né? E outra coisa que é importante, né, é um método iterativo. Então, a gente adota uma espessura, né, e daí verifica o que acontece. Então, uma espessura boa, né, para quem não tem, assim, muita expertise nesse tipo de coisa, até por causa que tem dúvidas com relação ao tráfego e outras coisas, uma boa espessura sempre de começar a verificar é 20 centímetros, né? Então, adota 20 centímetros, como adotamos aqui no caso, né, uma espessura de 20, e daí você vai ver o que acontece, né? Dependendo, você vai ter que ou baixar essa espessura, ou aumentar a espessura, ou até, se for a espessura ideal, mantê-la. Ok? Aí, uma das primeiras coisas que nós vamos calcular aqui é a tensão equivalente, certo? Então, para calcular a tensão equivalente, você precisa ir do material de apoio, e daí lá nós temos, novamente, né, três quadros. Temos o quadro 5A, o quadro 5B, né, e o quadro denominado de 5C, que são basicamente quadros que calculam, né, que nos fornecem as tensões equivalentes. Então, aqui você tem que somente prestar atenção, né, qual quadro você entra para você não errar o que precisa ser calculado. Então, no nosso caso aqui, vai ser o quadro 5B, porque o quadro 5B, ali no cabeçalho do quadro 5B, diz assim, tensão equivalente com acostamento de concreto, certo? Com acostamento de concreto. Porque os outros quadros, o 5A é sem acostamento de concreto, e o quadro 5C, ele é especial para eixos tangentrículos. Bom, aí o que ocorre, então, no quadro 5B, que é o que nós vamos utilizar aí? Você vai lá no quadro e vai verificar que pergunta-se lá qual é a espessura da placa, né? Então, em função da espessura da placa, você vai na linha correspondente da espessura da placa e também na vertical, aonde você tem efetivamente os Ks do sistema sobre a subbase. Então, no nosso caso, nós adotamos uma espessura de 20, né? E o nosso K do sistema é 58, certo? Então, com 20 e 58, você vai verificar que ali existem sempre dois valores, né? O que são exatamente esses dois valores? É você olhar em cima no cabeçalho do quadro 5B, e entre parênteses tem escrito assim, eixo simples barra eixo tangente. Então, quando você vai lá no K sistema, né, o nosso 58 estará compreendido entre 40 e 60, você tem ali os valores, sendo então sempre o primeiro valor relativo ao eixo simples e o segundo valor relativo ao eixo tangente. Então, no caso, nós temos que fazer uma interpolação entre, como é eixo simples, entre 1,46 e 1,37. Procedida essa interpolação, você vai encontrar um valor aproximadamente de 1,38. Perfeito? Aí você precisa calcular o fator de fadiga, tá? O fator de fadiga nada mais é do que a tensão equivalente dividido pela resistência à tração na flexão característica. Ou seja, 1,38 dividido por 5. Você vai achar o teu fator de fadiga. Tranquilo? Depois, basicamente, o que se faz? Você vai lá no ábaco de fadiga, que é a figura 5, né? É o único ábaco que analisa a fadiga, por sinal, e você vai
entrar lá nesse ábaco, né? Vai entrar primeiramente com como nós estamos vendo, que é eixo simples. Então, você vai entrar com 152, que é a carga sempre majorada, e com o fator de fadiga, que no caso é 0,28, né? Como demonstramos lá. Você entra com isso, com esses dois valores, pega uma reta, estende, até que ela corte, no caso, o eixo, né, lá no ábaco do número admissível de repetições de carga. A hora que você cortar lá, vai verificar que dará 300 mil. E assim você vai fazendo sucessivamente para as demais cargas, ok? Vai fazendo ali. Só por uma questão de ordem aqui, como o meu slide foi preparado, né? Ele está resolvendo primeiro aqui nesta linha. Então, vamos ver quanto de fadiga já foi consumido, né? Então, o que acontece? Nós vamos colocar aqui que 300 mil está para 100%, aqui como 123.187 estará para X. Então, fazendo isso, né, você vai encontrar um valor de 41,06%, ok? Então, aqui, 300 mil está para 100%, assim como 123.187 está para X. E isso você vai fazer na sequência para todos os valores e vai encontrando as análises ou os consumos de fadiga. Você vai verificar que no terceiro, né, para esse terceiro aqui, você vai entrar com a carga de 130, o teu fator de fadiga de 0,28, e você vai verificar que a tua reta vai extrapolar e vai acima do limite do ábaco de fadiga, que são 10 milhões de solicitações, ele passa acima. O que significa isso? Que é um número ilimitado. Ora, um número ilimitado, né, dividido lá, no caso, por um número limitado, que seria os 520.125, tende a zero. Ou seja, a partir desta carga de 130, né, imaginando que o nosso ponto fixo é o ponto 0,28, cada vez mais esta reta vai ficar mais em pé. Portanto, todos os valores aqui para baixo, obviamente, serão ilimitados. Perfeito? Ok? Na sequência, né, aqui depende, se poderia já passar para calcular os fatores de erosão para eixo simples, mas nesse caso, a sequência dos slides que montamos aqui está resolvendo primeiro a fadiga, né, para agora eixo tandem duplo. Ok? Então, o próximo passo será calcular qual é a tensão equivalente para o eixo tandem duplo. Então, você vai verificar que nós continuamos, né, com o mesmo ábaco, ou seja, com o 5B, ábaco não, com a mesma tabela de tensão equivalente, que é do quadro 5B, e agora vamos interpolar lá, então na linha de 20, que é a espessura da nossa placa, vamos interpolar um valor entre 1,26 e 1,16. 1,26 é o K do sistema para 40 e 1,16 é o K do sistema para 60. Por que isso? Porque o nosso K do sistema é 58 e está nesse intervalo entre 40 e 60, né? Então, fazendo essa interpolação, você vai encontrar um valor de 1,17, né? Para o fator de fadiga, vai pegar esse 1,17, vai dividir por 5 megapascal e vai encontrar um fator de fadiga de 0,23. Com isso, retorna novamente lá no ábaco de fadiga, né? Só tomando cuidado agora que nós estamos tratando de eixos tandem duplos, né? Então, na primeira linha do ábaco, né, à esquerda são os eixos simples, né? E à direita são os eixos
tandem duplos, né? Então, você entra lá com o primeiro valor, que é a carga do eixo tandem duplo de 259, e o fator de fadiga de 0,23, e vai verificar que, de cara, esse ábaco já extrapola, né, os 10 milhões de solicitações. Portanto, já dá ilimitado. Como é ilimitado, não há consumo de fadiga, ou seja, zero. Né? Então, por isso que a gente normalmente monta as cargas dos valores maiores para os menores, né? Porque há essa tendência aí de, às vezes, dar ilimitado. Ok? Aí nós vamos para o eixo tandem triplo, né? E quando você vai para o eixo tandem triplo, de cara, se você for verificar no ábaco, né? No ábaco, você vai verificar que não existe carga por eixo tandem triplo. Existe apenas o eixo por eixo simples e por eixo tandem duplo, certo? Então, aqui precisa se fazer um artifício, ou seja, transformar o eixo tandem triplo como se fosse o eixo simples. Então, como que você faz? Você pega 275, né, multiplica por 1,2 e divide por 3. Então, 275 vezes 1,2 dividido por 3, você agora terá 110, ok? E o número de solicitações já você tem lá. Perfeito? Muito bem. Vai fazer isso para todas as cargas, né? Relativas ao eixo tandem triplo. E daí você vai verificar que o seu quadro, para calcular a tensão equivalente, que é o que precisa na sequência, acaba mudando, né? Porque o quadro 5B, ele era somente para eixos simples e tandem duplos. Então, para eixo tandem triplo, é o quadro 5C, que diz assim: tensão equivalente para eixos tandem triplos. Entre parênteses, vai ter dois valores novamente, só que esses dois valores se referem para, entre parênteses está ali, sem acostamento de concreto, barra com acostamento de concreto, certo? Então, o nosso acostamento aqui é de concreto. Então, nós vamos sempre utilizar o segundo valor, tá? Então, você vai novamente ao mesmo modus operandi, vai na espessura da placa que nós adotamos com 20 centímetros, vai lá no 40, você vai ter 0,98. E vai lá no 60, você vai ter 0,91. Então, você interpola entre 0,98 e 0,91, e você vai encontrar aqui uma tensão equivalente de 0,92. Aí continua, o fator de fadiga é uma relação entre a tensão equivalente e o 5, né, que é a resistência característica à tração na flexão, e vai encontrar 0,18, ou seja, 18%. Né? E agora você vai proceder, né, ao mesmo modus operandi, só lembrando que agora você tem que entrar com esse valor que entra na coluna, lá no ábaco, como se fosse eixo simples. Né? Então, vai lá na coluna de carga por eixo simples, né? E vai entrar com o valor de 110, certo? E com o fator de fadiga de 0,18. E você vai verificar que, de cara, ele já passa para cima, de novo, dos 10 milhões lá do ábaco e vai dar ilimitado. Ok? Então, dá ilimitado. Aí, na sequência, você pode já proceder ao somatório, né, desses fatores de fadiga, né, desculpe, desses consumos de fadiga, e você fazendo esse somatório, você vai ver que dará 84,61. Então, está tranquilo, né, porque ainda não passou de 100%. E agora, dentro deste mesmo modus operandi, né, nós vamos para calcular o cálculo agora dos fatores de erosão.
certo? Então, para o fator de erosão, inicialmente se faz necessário, né, que vocês vão para o material de apoio e deem uma lida em todos os cabeçalhos dos quadros que calculam os fatores de erosão. Então, para o fator de erosão, né, nós temos um conjunto de 6 tabelas, né? 6 tabelas. Então, temos o quadro 6A, o quadro 6B, o quadro 7A, o 7B, o 8A e o 8B. Então, é importante ler esses cabeçalhos para verificar qual desses quadros a gente deve efetivamente entrar, para não errar, porque se errar, vai dar problema, né? Então, o quadro que nós efetivamente temos que entrar, nesse caso aí, né, vai ser o quadro denominado aqui de 7B, né? Então, você vai lá no quadro 7B, e o que diz o quadro 7B? Fatores de erosão. Juntas transversais com barras de transferência e acostamento de concreto. Então, é bem o nosso caso, né? Então, o nosso pavimento é dotado de barras de transferência, tá? E também de acostamento de concreto. E, novamente, lá você vai ter 2 valores. O primeiro valor é para eixo simples e o segundo valor é para eixo tandem duplo, né? E daí, você vai lá na espessura da placa, então, no quadro 7B de 20 centímetros, e verifica entre K de 40 e K de 60, né? Vai fazer a interpolação primeiramente para eixo simples entre 2,40 e 2,37. Com isso, você vai obter um valor de 2,37. Ok? Vai obter esse valor de 2,37. Aí depois, você vai agora procurar o ábaco correspondente, né? E o ábaco correspondente, aí no caso, para os valores que vão dar as solicitações admissíveis de repetições de carga, você tem 2 ábacos correspondentes à análise da erosão. A figura 6A, que lá consta na página 7, onde você tem a análise de erosão, o número admissível de repetições de carga em função do fator de erosão. A 6A, desculpe, é de sem acostamento de concreto. E a figura 6B é com acostamento de concreto. Então, nós deveremos ir até ao ábaco da figura 6B, que se encontra na página 7, que é o que nós vamos utilizar, porque o nosso acostamento é de concreto, certo? Então, você vai até o ábaco e começa lá com a carga de 152, fator de erosão de 2,37, e você vai achar um número admissível de repetições de 800 mil. Ok? Aí você vai pegar aqui 800 mil, que são as admissíveis, estão para 100%, assim como 123.187 solicitações, que são as previstas, estão para X, né? Resolvidinha essa regra de 3, você vai ver que vai ter um consumo de erosão de 15,40%. E vai fazendo isso para os demais, né? Vai agora com 142, o fator de erosão de 2,37, traça aquela retazinha lá, vai no eixo das admissíveis, das solicitações admissíveis, e vai encontrar 36,85. E vai fazendo para as demais. Ok? Até que, aqui na carga de 106, né, quando você entrar com o valor de 2,37, você vai ver que novamente ultrapassa o valor lá no ábaco, que no caso da erosão são 100 milhões, né? E daí
basicamente ali o consumo de erosão é zero, né? E agora vai passar para o eixo tandem duplo, né? Vai se manter o quadro 7B, né? E não esquecer que agora nós temos que pegar o segundo valor, né? Porque o segundo valor é relativo, no caso, aos eixos tandem duplo, né? Então, vai na tabela 7B, entra com esta... Vai na tabela 7B, vai entrar lá com o valor da espessura da placa, que é 20, e vai proceder a interpolação entre 2,51 e 2,44, né? Procedendo esta interpolação, você vai obter o fator de erosão de 2,45, né? Como nada se alterou, continuamos no mesmo quadro, ou seja, desculpe, quadro não, na mesma figura, né, no mesmo ábaco, né, que é a figura 6B, que é a análise da erosão, no caso, para com acostamento de concreto. Então, você vai até lá e entra com a carga de 259, lembrando que agora é eixo duplo, né? E vai colocar 2,45 lá no aba como fator de erosão, vai unir, né? E vai cruzar a terceira linha lá vertical do ábaco e vai encontrar 1.300.000 solicitações admissíveis para essa carga com esse fator de erosão. E daí você vai fazer a mesma conta, a mesma regrinha de 3. 1.300.000 estão para 100%, assim como 136.875 estão para X. E você vai obter o valor de 10,53. E vai proceder isso, né, para as demais cargas, tá? Então, vai fazendo isso, né? E, ok? Possivelmente, o próximo valor aqui, nem acabei não colocando, dará ilimitado, tá? Então, acabei não colocando aqui, mas dará ilimitado. Depois, para o eixo tandem triplo, né? Precisa prestar atenção, porque a gente agora muda, né? Muda de tabela, tá? Então, nós vamos ter que utilizar a tabelinha, né? Ou seja, o quadro 8B. O que diz o quadro 8B? Fatores de erosão para eixos tandem triplo. Então, vejo que no fator de erosão tem uma tabelinha especial para eixo tandem triplo. Aí tem assim, fatores de erosão para eixo tandem triplos, tracinho, juntas transversais com barras de transferência. E daí, novamente, terão dois valores. O primeiro valor é para sem acostamento de concreto, barra, o segundo valor é com acostamento de concreto. Então, nosso caso, deveremos pegar o segundo valor, porque o nosso projeto, né, o pavimento que estamos dimensionando, será dotado também de acostamentos de concreto e cimento pórtico. Então, é o mesmo modus operandi, né? Eu vou na espessura da placa de 20 centímetros, agora no quadro 8B, e verifico e faço a interpolação do K para 40, que é 2,59, e o K para 60, que é 2,50, né? E faço essa interpolação porque o nosso K é 58. E para 58, né, nós vamos encontrar o valor de 2,51. E agora, vai de novo lá no ábaco, né, da figura 6B, porque a 6B é o ábaco de erosão com acostamento de concreto, entra com a carga como se fosse eixo simples de 110. Lembra que, apesar de aqui ser eixo tandem triplo, nós fizemos a conversão, né, destes eixos tandem triplos em eixos simples, em função de que no ábaco não existe para eixo tandem triplo, só existe para eixos simples e para eixos tandem duplos. Então, fizemos essa transformação aqui de 275 vezes 1,2 dividido por 3, que deu 110, né? Então, vamos entrar com este 110 lá no ábaco da figura 6B
e o fator de erosão de 2,51, e vamos encontrar 3 milhões como sendo as solicitações admissíveis para esse caso. E vamos fazendo as demais. Antes de fazer as demais, já vamos calcular aqui também o consumo de erosão, ou seja, 3 milhões que são as admissíveis estão para 100%, assim como 273.750 solicitações previstas estão para X. Isso dá 9,13%. E vai fazendo isso para os demais casos, né? E vai calculando também os consumos de erosão, né? Então, possivelmente abaixo desta carga aqui de 98, né? Dará também ilimitado, ok? Então, procede-se agora na sequência ao somatório disso aqui, e você vai verificar que nós teremos aí 163,19. Então, veja, aqui que entra um dado bastante interessante, tá? Então, o seu pavimento, ele tem que ser dimensionado, né, de maneira que atenda, né, aqueles modelos de comportamento, ou seja, o modelo de comportamento à fadiga e o modelo de comportamento à erosão. Então, aqui, o que você deve olhar, primeiramente, né? Não adianta você dizer assim, ó, isso é um pensamento errôneo. O meu pavimento não ultrapassou 100%, portanto, ele está bem com relação à fadiga. E ele ultrapassou 100% e ele está ruim com relação à erosão. Então, não adianta, ele vai romper da mesma maneira. Você só poderá dizer, ele vai romper por causa da erosão. Então, qual é o macete? O macete é sempre você olhar o maior destes dois valores, tá? E sempre imaginar que eles não podem ultrapassar a 100%, ok? Então, com isso, qual é a conclusão que nós chegamos, né? Que para essa espessura que foi admitida aqui, que é de 20 centímetros, né? Ela não é suficiente, ou seja, nós teremos que efetivamente aumentar, né? Aumentar essas espessuras, né? Passar essa espessura possivelmente para 21, 22 centímetros e refazer todas essas contas novamente para ver o que dá, tá? Então, lanço aí o desafio até para vocês verificarem, tentem ver quando isso chegar aí mais ou menos em torno, passar isso para 21, 22 centímetros e verificar o que está acontecendo, ver se vai efetivamente ficar abaixo de 100, né? Então, nesse caso, o pavimento está subdimensionado e temos que aumentar a espessura da placa, né? Então, ou ele estará subdimensionado, ou às vezes ele está superdimensionado, tá? E o que é superdimensionado? Quando o valor ali dos maiores consumos de fadiga ou erosão dá um valor muito baixo, né? Um valor muito baixo. E o que seria alguma coisa bem dimensionado, né? Aí, veja, mais ou menos na casa de 80%, como sendo um valor 80%, 90%, eu acho que é um bom valor, porque quanto mais você estiver próximo de 100%, né, diga, está com 99%, por exemplo, né, meu maior valor entre fadiga e erosão é 99%, mas está muito próximo de romper, né? Outra coisa, sempre nos métodos de dimensionamento, né, a gente sempre manda mostrar, né, nesse caso aqui, vamos supor que a gente vai fazer agora com 21, por exemplo, né, e vai ficar ali uma erosão em torno de 90%, né? Então, 21, aparentemente, é uma boa espessura, porque o 20 a gente viu que dá subdimensionado, e o 21 eu já estaria com uma espessura que efetivamente consegue atender os danos de erosão. Obviamente que a fadiga vai baixar mais. Então, sempre é cobrado, né, nesses dimensionamentos, né, aquele valor que efetivamente rompe e um valor efetivamente superior ou inferior, né, normalmente superior, você vai aumentar o valor da espessura para verificar se efetivamente ele passa, né?
Então, tem que mostrar todas essas interações aí, ok? Então, aqui vocês têm basicamente tudo o que nós falamos, né? Você vai ter praticamente todas as simulações eixo a eixo, tá? Demonstradas aqui, né? Com os valores que nós encontramos ali, né? E colocamos ali na nossa tabelinha, tá? Então, aí você vai ter todas as simulações para cada carga e para cada tipo de eixo, né? Então, esse aqui em verde é o caso em que efetivamente passa acima lá, né, no caso da fadiga, né, passa para cima e que dá ilimitado. É isso que tem que acontecer no abaco de vocês, quando vocês forem fazer aí. Né? Olha, o outro que é o rosinha, também ele estoura lá em cima no abaco que dá ilimitado. Né? Ok? Outra carga também, e assim por diante para as demais. Na análise da erosão, algo muito parecido, né? Só entrar no abaco correto, né? Nesse caso aqui é no 6B, vai fazendo todas as simulações e vai encontrando os valores das solicitações ou repetições de carga admissíveis, né? Ok? Então, com isso, encerramos mais esta unidade, né? Consolidamos aí a nossa unidade 7, que foi dividida aí em 4 videoaulas, e nos encontraremos aqui na próxima unidade, que é a unidade 8, né, em que falaremos sobre os estudos de resiliência e de formação permanente em solos. Então, até logo a todos e até a nossa última unidade.